finalizando a unidade 1 de Biologia de Plantas Daninhas. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre classificação de plantas daninhas. A primeira classificação, que é feita com uma finalidade muito prática, é vocês separarem plantas de folha estreita e plantas de folhas largas. Tá? Isso, na sistemática, nós colocamos como plantas liliopsida e magnoliopsida, ou monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tá? Temos aí folhas estreitas, geralmente são monocotiledôneas, a exemplo de diferentes famílias, como gramíneas e ciperáceas, e folhas largas, geralmente são as dicotiledôneas. Temos alguns exemplos excetuando essa regra, mas na grande maioria das vezes, folha estreita, monocotiledônea, folha larga, dicotiledônea. Isso nos ajuda muito no momento de assistência ao produtor rural em saber que tipo de manejo, que tipo de estratégia a gente vai adotar. Um grande exemplo disso é se eu quero controlar plantas de folha larga em pastagem de folha estreita. Eu tenho diferentes herbicidas que podem controlar a folha larga e ser seletivo à pastagem, ou seja, não mata a pastagem. Lembrando, monocotiledônea são plantas que apresentam apenas um cotilédone. Geralmente essas plantas têm folhas estreitas, lanceoladas, nervuras da folha elas são paralelas e o sistema radicular ele é fasciculado, capitulado. Plantas dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones, apresentam um sistema radicular mais profundo, pivotante, tá? E a nervura da folha ela é reticulada. Então aqui eu tenho uma folha dicotiledônea, nervura reticulada, e aqui eu tenho uma monocotiledônea, nervura paralela. Tá? Mais um exemplo aqui. A raiz, nós temos que aqui dicotiledôneas é uma raiz axial, é uma raiz pivotante, profunda, e de monocotiledônea é uma raiz fasciculada ou capitulada, mais superficial. Flor de dicotiledônea, se tivermos oportunidade de ver a flor, porque eu já abordei para vocês na aula passada que nós devemos controlar a planta daninha antes da floração, né? Mas plantas dicotiledôneas apresentam 2, 4 ou 5 pétalas, tá? E as monocotiledôneas são trímeras. Aqui a exemplo nós temos o lírio, tem 3 pétalas, mais 3 pétalas aqui nós temos que a planta é trímera. Os feixes vasculares de dicotiledônea, eles são ditos organizados, né? Eles têm o floema muito próximo à casca da árvore, por exemplo, e o xilema para dentro. Em monocotiledônea, nós temos uma dispersão dos vasos, tá? Temos xilema também mais para dentro e floema mais para fora. No entanto, esses feixes são circundados por fibras esclerenquimáticas de maneiras dispersas aqui no caule. Tudo bem? A classificação quanto ao ciclo de vida, nós temos plantas que germinam, se reproduzem e morrem em 1 ano, que são as anuais, menos de 1 ano. Essas anuais podem ser de verão ou inverno. Nós temos plantas bienais que germinam, se reproduzem e morrem em 2 anos. Nós temos plantas perenes que ultrapassam 2 anos. E nós temos a classificação quanto ao hábito de crescimento. Nós temos plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, trepadeiras, aquáticas e parasitas. Vocês sabendo mesclar essas 3 classificações, a indicação de controle, a indicação do manejo integrado da planta daninha vai ser muito facilitada. Sendo que o mais importante, se for conseguido, é chegar até a identificação de espécie. No entanto, como eu falei para vocês anteriormente, que o controle de plantas daninhas deve ser feito antes da floração, muitas vezes é difícil
se chegar à classificação até espécie. No entanto, nós podemos fazer um bom manejo já tendo indicativos de que família pertence, quanto ao hábito de crescimento, se é mono ou dicotiledônea. Tá? Que exemplos de herbácea eu tenho a Comelina bengalense, tá? Que ela, apesar de ter folha lanceolada e nervura paralela, é uma dicotiledônea. Tá? Aqui a gente chama ela de Maria Mole, é uma dicotiledônea, morre muito facilmente com herbicidas mimetizadores de auxina. Nós temos a Spermacossia verticillata, que é também uma espécie herbácea, muito problema em pastagem agora na Amazônia, mas tem jeito de controlar, vocês vão ver isso em controle químico. Temos plantas arbustivas, como exemplo nós temos a lantana, e nós temos o açapeixe branco, que é a Vernonia poliante. Temos plantas arbóreas, tá, que são de difícil controle. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz o manejo de espécies arbóreas, principalmente em pastagem, em área urbana. Espécies trepadeiras, nós temos algumas que são tóxicas e outras não são tóxicas, no entanto, produzem danos. Né? Vou produzir aqui no milho, por exemplo, a Ipomoea grandifolia não produz dano tóxico, mas produz dano à colheita e também a competição por luz, e a gente tem aqui Ipomoea azarifolia, que promove, é uma planta tóxica ruminante. Plantas daninhas aquáticas, aqui nós temos dois exemplos, temos a Eucornia crassipes, tá? Que é essa daqui. Ela não, o sistema radicular dela não chega ao solo, né? E temos a Tifa angustifolia, que é taboa, que ela sim chega ao fundo, né, do reservatório de água, geralmente está nas margens. Tá? Nós temos plantas parasitas, aqui a exemplo nós temos a Cuscuta racemosa, que é uma espécie que suga, né? Vocês estão vendo aqui que ela não é verde, né? Ela é marrom, ela não faz fotossíntese, ela apenas suga a seiva já elaborada da planta que ela está parasitando. Nós temos um outro exemplo de uma planta parasita muito problemática na cultura do milho e não está presente ainda no nosso território, é uma praga quarentenária, que é a Striga lutea, a erva de bruxa. Tá? Ela parasita milho, retira bastante nutriente dela, bastante seiva elaborada e usa também a espiga para se propagar. Então, o que nós aprendemos até aqui, finalizando essa unidade de biologia, é que nós também podemos classificar as plantas daninhas em monodicotiledôneas, ou seja, de folha estreita ou folha larga. Nós podemos classificá-las quanto ao ciclo de vida, se ela é anual, se ela é bienal ou se ela é perene, e quanto ao hábito de crescimento, né? Se ela é herbácea, se ela é arbórea, enfim, aquática. Então, quando nós fazemos essas classificações, isso nos ajuda muito na tomada de decisão em que tipo de manejo eu vou adotar. Se essa planta eu posso fazer o controle mecânico no período chuvoso, se eu não posso fazer porque ela se propaga por via vegetativa, se essa planta se dissemina só por semente, eu faço um tipo de manejo específico. Então, todas essas questões aí nos ajudam a tomar decisões no manejo integrado de planta daninha. Obviamente que a melhor situação é a identificação até o nível de espécie da planta daninha, porque isso vai nos ajudar a indicar, por exemplo, a dose de herbicida recomendada na bula do fabricante, né? E isso vai fazer com que a gente tenha um ganho de eficiência muito grande e também um controle satisfatório de plantas daninhas, tudo bem? Então, o nosso próximo tópico na unidade 2 será a competição entre plantas daninhas e culturas. É importante que vocês saibam ecofisiologia. A gente vai falar bastante sobre competição e vamos falar sobre as características de adaptação, tanto de culturas quanto de plantas daninhas. Tudo bem? Muito obrigado, até mais.